Salve estudantes! Eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje teremos o quarto simulado de ética focado na primeira fase da OAB. E antes de começarmos o simulado, já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixe seu like, que assim você ajuda esse projeto a estar trazendo cada vez mais conteúdo, materiais, dicas e simulados para vocês. Vamos agora para a primeira questão. Questão 1, FGV. Em certa situação, uma advogada inscrita na OAB foi ofendida em razão do exercício profissional durante a realização de uma audiência judicial. O ocorrido foi amplamente divulgado na mídia, assumindo grande notoriedade e revelando, de modo urgente, a necessidade de desagravo público. Considerando que o desagravo será promovido pelo conselho competente, seja pelo órgão com atribuição ou pela diretoria ad referendo, assinale a afirmativa correta. Então, o assunto aqui da primeira questão é sobre desagravo, um assunto bem importante para a prova. Vamos às alternativas. Letra A. A atuação se dará apenas mediante provocação, a pedido da ofendida ou de qualquer outra pessoa. É condição para a concessão do desagravo a solicitação de informações à pessoa ou autoridade apontada como ofensora. A letra A está errada. Inicialmente ela fala que precisa ser provocado para haver o desagravo, tanto pela ofendida ou qualquer outra pessoa. Isso é errado, não precisa dessa provocação para que haja o desagravo. E seguindo, ela está errada também. Ela fala que é para condição de concessão do desagravo, precisa de solicitação de informações à pessoa ou autoridade que cometeu o ato. E está errado, não precisa solicitação de informação. Letra B. A atuação se dará de ofício ou mediante pedido, o qual deverá ser formulado pela ofendida, seu representante legal ou advogado inscrito na OAB. Já está errado, pode ser de ofício e pode ser mediante pedido de qualquer pessoa, ou da ofendida ou de qualquer pessoa. Vamos continuar. É condição para a concessão do desagravo a solicitação de informações à pessoa ou autoridade apontada como ofensora. Errado, não precisa. Letra C. A atuação se dará de ofício ou mediante provocação, seja da ofendida ou de qualquer outra pessoa. Correto esse início. Continuando. Não é condição para a concessão do desagravo a solicitação de informações à pessoa ou autoridade apontada como ofensora. Alternativa correta essa. Está lá apontado no Regulamento Geral da OAB, artigo 18. Vamos ver o erro da B. A atuação se dará de ofício ou mediante pedido, o qual deverá ser formulado pela ofendida, seu representante legal ou advogado inscrito na OAB. Errado, qualquer pessoa, ou ofendida ou qualquer pessoa, e também de ofício pode, como vimos na C. Não é condição para a concessão do desagravo a solicitação de informações. Perfeito, o final da D está certo, mas o início está errado. Então, 100% certo, letra C. Próxima questão. Questão 2, FGV. O advogado Geraldo foi regularmente constituído por certo cliente para defendê-lo em um processo judicial, no qual esse cliente é réu. Geraldo ofereceu contestação e o processo segue atualmente seu trâmite regular, não tendo sido, por hora, designada audiência de instrução e julgamento. Todavia, por razões insuperáveis que o impedem de continuar exercendo o mandato, Geraldo resolve renunciar. Em 12 de 2 de 2022, Geraldo fez a notificação válida da renúncia. 3 dias depois da notificação, o mandante constitui um novo advogado, substituindo. Todo o ocorrido foi informado nos autos. Considerando o caso narrado, de acordo com o Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Então aqui temos um caso de renúncia, um assunto muito importante. Vamos às alternativas. Letra A. Geraldo continuará a representar o mandante durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia. Letra B. O dever de Geraldo de representar o mandante cessa diante da substituição do advogado, independente do decurso de prazo. Alternativa correta, letra B. Está lá no artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Letra C. Geraldo continuará a representar o mandante até que seja proferida e publicada sentença nos autos, ainda que recorrível. Errado. Letra D. Geraldo continuará a representar o mandante até o término da audiência de instrução e julgamento. Errado. Então, em regra, a partir do momento que o advogado ele pediu a renúncia, os próximos 10 dias ele continua ainda responsável por aquela causa. Apenas vai ser diferente se durante esse prazo dos 10 dias, como ocorreu na questão, o mandante substituiu o advogado.
Então, em regra, pediu a renúncia, o advogado ele vai ter que continuar ainda sendo responsável por aquela causa 10 dias. Mas, por exemplo, no 5º dia já foi substituído, o mandante já substituiu por outro advogado. Ok, não precisa esperar os 10 dias. A partir do momento que houve a substituição, já está encerrado a responsabilidade dele, no caso aí do Geraldo. Próxima questão. Questão 3. Beatriz, advogada regularmente inscrita na OAB, deseja organizar uma chapa para concorrer à diretoria de subseção. Ao estudar os pressupostos para a formação da chapa, a realização das eleições e o futuro exercício do cargo, Beatriz concluiu corretamente que... Então aqui é sobre eleições. Vamos lá. Alternativa A. A chapa deverá ser integrada por advogados em situação regular junto à OAB, correto, que exerçam cargos em comissão, desde que atuem efetivamente na profissão há mais de 5 anos. A alternativa A está errada, porque cargos em comissão, eles não são uma exigência. E sim, se você está num cargo de comissão que você é exonerável, nesse caso você não pode participar. O tempo de profissão está errado também. É 3 anos e não 5. Para cargo de subseção e conselho seccional, o prazo é 3 anos. Para os demais cargos eletivos, aí sim são de 5 anos. Então tem uma diferença aqui de prazo, está errado na alternativa A. Letra B. A eleição será realizada na 2ª quinzena do mês de novembro, correto, do último ano do mandato, sendo o comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. E essa alternativa está correta, conforme o artigo 63 do Estatuto da OAB. Lá ele traz como regra o que diz a alternativa B. Vamos agora ao erro das outras alternativas. Letra C. O mandato é de 3 anos, iniciando-se em 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição. Errado, é 1º de janeiro. Então, esse prazo aí está errado. Seria 1º de fevereiro se fosse Conselho Federal. Como aqui é uma subseção, ou no caso, se fosse um conselho seccional, é 1º de janeiro e não de fevereiro. Então, a alternativa está errada. Vamos ao erro da D. O mandato extingue-se automaticamente antes do seu término, sempre que o titular faltar, sem motivo justificado, a mais de 3 reuniões ordinárias. Aqui está errado, porque é 3 reuniões ordinárias e não a mais. Não é mais de 3. São 3 reuniões ordinárias. E são 3 reuniões ordinárias consecutivas. Então, só se ele faltar em 3 consecutivas, ele automaticamente, antes do término do mandato, ele vai ter extinguido. Então, vimos uma questão de eleições que mistura os requisitos e exigências. Continuando com o simulado. Já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixe seu like, que assim você ajuda esse projeto. E também me segue lá no Instagram, sempre estou postando dicas lá. Quando sai vídeo novo aqui no canal, eu divulgo por lá. Próxima questão. Questão 4, FGV. Jailton, advogado, após 10 anos de exercício da advocacia, passou a apresentar comportamentos incomuns. Após avaliação médica, ele foi diagnosticado com uma doença mental curável, mediante medicação e tratamento bastante demorado. Segundo as disposições do Estatuto da OAB, o caso do advogado Jailton incide em causa de... Uma questão bem técnica aqui. Vamos às alternativas. Letra A. Suspensão do exercício profissional. Não. Suspensão é uma pena. E aqui, no caso, não caracteriza nenhuma infração para que tenha uma pena de suspensão. Letra B. Impedimento para o exercício. Não, não está caracterizado impedimento. Letra C. Cancelamento da inscrição profissional. Uma alternativa está errada, porque não está caracterizado aqui um fato que gere cancelamento da inscrição. E letra D. Licença do exercício profissional. Correto. A partir do momento que tem uma doença mental curável, vai gerar causa de licença do exercício profissional. E o rol que traz os casos de licença do exercício está lá no artigo 12 do Estatuto da OAB. E sobre especificamente o caso em tela, que é doença mental curável, está no inciso 3. Bom, assim chegamos ao fim de mais um simulado. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo vocês. Vimos assuntos importantes, recorrentes na primeira fase da OAB. E até o próximo vídeo, estudantes!